Bom, a gente vai falar rapidamente aqui. O Michel, diretor da Casa de Oração Liberdade, onde a gente está aqui. O Daí, de Manaus, do MPC. Tem trabalhado na área acadêmica há muitos anos e trabalhando com missões, tanto em Manaus quanto em outros lugares, plantação de igreja na Europa, na América Latina. Renan, ele tem um trabalho muito forte discipulando líderes e é líder de uma comunidade, de uma igreja chamada Ministério Terra Fértil, lá em Campo Grande, em Uaíba. Uma igreja muito forte, um lugar onde eu congreguei 12 anos da minha vida. Então é uma honra ter o Renan aqui. Pra você ter uma noção, lá, eu acho que quantas pessoas? Tem 800 pessoas? Tem uma comunidade com 800 discípulos, né? Você imagina, por isso que você vê que os cabelos estão acabando, né? Então, é um homem que tem um peso para treinar, enviar líderes e trabalhar com discipulado de pastores. Então, e o Michael, nosso missionário mais famoso do Brasil. O Michael postou uma foto comigo ontem, eu ganhei 15 seguidores e um americano. É outro nível de autoridade, né? E é muito bom estarmos aqui. A ideia é falar um pouco sobre o apostólico. Se alguém tem alguma pergunta, manda lá na página do Voz. E a gente vai começar falando sobre o que é o apostólico. O que é o apostólico? Então, a gente vai trabalhar os temas. Alguém vai falar, vai introduzir o tema, outro vai comentar. A gente vai construindo o entendimento e, no final, a gente vai responder as perguntas que foram lançadas. Então, vou iniciar com Renan, que chegou. O que é o apostólico? Boa noite, queridos. É uma honra poder participar dessa mesa tão eclética e também tão extraordinária, de gente tão capaz, com um cabedal de experiências assim enormes. Deixa eu tentar sumarizar um pouco mais sobre essa resposta que ela é um pouco alongada. O que é o apostólico? Na verdade, quando a gente fala do apostólico, a gente pensa sempre em coisa do Novo Testamento. O chamado apostólico sempre existiu, até mesmo nas páginas do Antigo Testamento. Quando nós vemos homens como Moisés, como Josué, foram homens que foram chamados diretamente por Jesus para manifestar um propósito, para transferir uma realidade que estava no coração de Deus para ela se manifestar na terra. Um homem, como citei, por exemplo, esses dois, haveriam tantos outros, que deveria capacitar outros para dar continuidade. Então, ainda que é nas páginas do Novo Testamento, né, que nós vemos pela primeira vez surgir a expressão apóstolos, que não é outra coisa senão um ofício de serviço. Nunca se propôs, em nenhum momento, Jesus constituir homens com títulos, mas sim homens com dedicação e entrega para servir ao corpo de Cristo e servir, claro, diretamente ao cabeça, que é o próprio Senhor Jesus. Então, o chamado apostólico, se eu posso assim resumir em uma frase, é um lugar onde Deus espera que homens que são chamados, homens e mulheres, aí não tem nenhuma questão de gênero, são chamados para equipar outros, como Paulo diz lá em Efésios capítulo 4, versículo 11, para que o corpo de Cristo possa realizar o seu serviço, para que os homens e mulheres sejam capacitados a manifestar aquilo que primeiramente Cristo veio para restaurar, que é o reino de Deus. Jesus não veio buscar pecadores em primeiro plano. Ele veio para buscar e salvar o que e não quem se havia perdido. Está lá em Mateus capítulo 18. Então, o que se havia perdido foi o reino. E Jesus vem para tomar de volta o reino. E esse reino, então, agora, ele entrega para homens
que haveriam de dar continuidade à expansão desse reino. E para que isso acontecesse, então, era necessário que esses homens e mulheres, obviamente, aí homens sempre no sentido mais amplo, tivessem a mesma visão, a mesma capacidade de direcionamento que Jesus operou na terra, onde nem ele operou sozinho. Ele disse: não faço nada senão aquilo que vejo meu Pai fazendo. E daí porque Jesus disse: não façam nada também até que vocês sejam cheios do que também eu sou cheio, do Espírito Santo. Então vocês vão cumprir o meu propósito de encher a terra, de manifestar a terra, de colonizar a terra com a minha voz, com a minha cultura, com a minha palavra, com o meu ensino, e é claro isso, levando vidas a serem transformadas pelo poder do nome do Senhor Jesus. Mas apostólico não é um título, apostólico não é uma bandeira, apostólico não é uma fachada, apostólico ou ser apostólico é alguém que está disposto a trabalhar e a servir. Pais ajuntam para os filhos. Existe um apostólico, se a gente já vai avançando em outras coisas, sempre quando Deus traz um mover de restauração, sempre também é acompanhado desse mover coisas estranhas, coisas alheias ao propósito principal. E se estabeleceu um apostólico no Brasil, e o Brasil não é o único, é claro, em muitos outros países, um apostólico de honra, um apostólico de pirâmide, e isso não tem nada a ver com o reino de Deus. O reino de Deus é servir. Servir. Não é um apostólico que cobra, pelo contrário, é um apostólico que tem que investir, tem que semear. Muitos filhos para me abençoar. Não, isso é inverso. São os pais que são chamados para abençoar os filhos. E isso aí, é claro que vai de encontro a um formato que foi se estabelecendo, por exemplo, aqui no Brasil, em muitos lugares, de uma ramificação, vamos dizer assim, de um falso apostólico. Então, basicamente, pelo menos agora nessa introdução é isso. Claro que os meus pares aí podem somar, né? Bom, eu acho que é uma resposta bem complexa. Eu vou tentar ser breve. Apóstolo significa um enviado, alguém que é comissionado em um envio. Mas enviado para quê? E através de quê? Moisés é uma figura de um apóstolo no Velho Testamento, e o envio dele acontece a partir do encontro que ele teve com Jesus na sarça. Então, ele viu o anjo do Senhor queimando no meio daquele arbusto, e ele teve um encontro com o próprio Jesus. Então, o anjo do Senhor ali é que ele estava tendo uma revelação de Cristo lá no Velho Testamento. E, a partir dessa visão, é que acontece o seu comissionamento, e ele é enviado. E se você for em Efésios 3, Efésios e Colossenses, mas Efésios 3 diz o seguinte, que o apostólico tem a ver com revelar o mistério que esteve oculto em outras gerações. Ninguém entendia esse mistério. Ninguém conseguia compreender esse mistério. E esse mistério passou a ser revelado aos apóstolos e os profetas. Ou seja, mistério é algo escondido. Mas esse mistério deixou de ser mistério e se tornou revelado aos apóstolos do primeiro século. E esse mistério nada mais é do que a revelação da pessoa de Cristo. Por isso que é dito que os apóstolos, eles lançam um fundamento. O fundamento é a pessoa de Jesus, é o conhecimento de Jesus. Então, um apóstolo é alguém que viu Jesus. Ele teve um encontro com Jesus. Ele teve a revelação de quem é o Filho de Deus. Mas essa revelação não fica só no apóstolo. Em Colossenses ele diz que, em Efésios ele diz, esse mistério foi revelado aos apóstolos e profetas. Mas em Colossenses ele diz que o mistério passa a ser conhecido de todos os santos. Porque o trabalho do apostólico, vamos dizer assim, é lavar a igreja, lavar a noiva de Cristo com o conhecimento de quem é o Filho de Deus. Então, não existe apostólico ou apóstolo
sem a revelação, sem o encontro, quem é esse homem? A partir de que estamos construindo? Qual é o fundamento que tem sido lançado? Então, o apostólico começa, em primeiro lugar, com uma revelação de quem é o Filho de Deus, quem é Jesus. Isso era um mistério. E Paulo disse o seguinte: agora, esse mistério foi revelado. Então, teve um momento que não existia esse agora. Então, em um momento histórico, no tempo, na história, a partir de um momento histórico, houve uma revelação desse mistério. Então, eu acredito que muito do que tem hoje, que a gente chama de apostólico, não parte desse agora. Nós precisamos de um agora, a gente precisa de um momento onde a gente tem um encontro com a revelação de quem é Jesus, e não simplesmente construir um apostólico a partir de multiplicação de franquias. Foi falado de Moisés, Hebreus 3, versículo 1 diz assim: portanto, santos irmãos, participantes do chamado celestial, considerai com atenção o apóstolo e sumo sacerdote que declaramos publicamente, Jesus. Ele foi fiel àquele que o constituiu, assim como também foi Moisés em toda a sua casa, em toda a casa de Deus. Então, o escritor de Hebreus, ele diz que Cristo é o sumo sacerdote e o apóstolo. E ele foi fiel, semelhante a Moisés. Então, Moisés, de fato, no Antigo Testamento, ele é a figura do apóstolo, um tipo de apóstolo, um tipo de Cristo. E se a gente for avançar um pouco sobre a prática do apostolado, eu acho que, se a gente for olhar para Moisés, tem 3 coisas que Moisés fez que, para mim, são marcas do envio, do apostolado. 1, Moisés, ele anunciou a libertação para um povo que estava cativo. Ele anunciou o evangelho da libertação. Ele conduziu esse povo até o deserto para construir a casa de Deus, o tabernáculo. Então, número 1, Moisés, ele anunciou a libertação de um povo que estava cativo. Número 2, ele buscou em Deus revelação para construir o tabernáculo, a casa de Deus, para que a presença dele habitasse. E número 3, ele revelou a lei de Deus ao povo. Então, eu acho que a prática do apostolado tem essas 3 marcas muito fortes. É a proclamação da liberdade a um povo que está cativo. O apostolado trabalha organizando esse povo de forma que a casa de Deus é levantada na terra, o tabernáculo de Deus, o templo, o corpo de Cristo. E número 3, ele revela a lei, ele revela o fundamento, ele traz a revelação da lei de Deus. Então, eu acho que são 3 pontos que Moisés fez que eu acho que me saltam nesse tipo de apostolado. Eu acredito que tudo que já foi falado, apóstolo é aquele que lança o fundamento na pedra de esquina, para que o corpo de Cristo seja formado, vá se formando. E está ligado à revelação que Pedro teve sobre Jesus. Ele fala: tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo. E em cima dessa revelação, os apóstolos vão construindo a ideia de unidade e de corpo. Então, isso que o Michel falou sobre a revelação dele, de Jesus, a pedra de esquina, vai além de título, né? A confusão que tem na cabeça do povo hoje é que o apóstolo se tornou um título mor, né? Aquele que está acima de todos. Mas está ligado à fundação, está ligado ao fundamento, a revelação de quem ele é. E sobre essa revelação construir algo. E essa construção está ligada ao corpo de Cristo. Então, quem eram os apóstolos, né, de Jesus? Aqueles homens que andavam com a revelação de quem ele era, que o construir, isso ia dar origem à igreja que nós chamamos hoje de corpo de Cristo. A igreja de Cristo é o grupo de pessoas com a revelação de quem ele é, fundamentada nele, e que tem a missão de Deus como sua missão. E que aponta o seu senhorio sobre toda a terra. Isso aí eu creio que é o apostólico. É anunciar entre as nações a sua glória e o seu reinado.
não está ligado em anunciar somente uma salvação, né? Uma salvação pessoal, mas o seu senhorio sobre a terra. Ele está assentado à destra do Pai. Sua missão não falhou. E nós estamos fundamentados nisso. Nossa missão está ligada com a missão. Nossa missão é a missão apostólica, não é verdade? Nossa missão é apostólica. Então, resumir o apostolado a um título é trazer a missão a algo tão pequeno, né? Então, exatamente, o apostolado é o fundamento, é construir em cima do fundamento, principalmente na pedra que sustenta todas as coisas, que por meio dele e para ele foram criadas. Eu creio assim. Sobrou nada aqui para mim, né? Então, falar que os apóstolos eram um cara bacanas e... Vamos dar palmas aos apóstolos. Estou brincando. Nossa, já foi falado muito sobre o apostólico aqui, mas é bom a gente, entendeu, para enfatizar que Paulo deixava isso claro, que o apostolado ele tem a ver com a base, não com o topo. E a gente sabe que mediante ao movimento verdadeiro existe um movimento falso. E dentro do movimento falso, Paulo também vai nos deixar muitas alertas e nas suas cartas, e o interessante é que o movimento falso ele cresce de uma forma assustadora, mas se eu pudesse dar um conselho aqui, não é para que a gente venha perder tempo com aquilo que é falso, mas que a gente venha gastar tempo com essa construção, naquilo que é o verdadeiro, e que a gente não venha ficar paralisado em meio a tantas coisas que a gente vê hoje. Então nós precisamos gastar tempo, assim como Neemias, nós estamos numa reconstrução, e nós não podemos descer, nós precisamos levantar os muros, nós podemos criar uma proteção para que a cidade do Deus vivo venha a ser estabelecida. Então nós estamos ocupados e não temos mais tempo para perder tempo com coisas que não precisamos perder tempo. É tempo de avançar. O apostólico fala sobre avanço, o avanço que precisa ter nesses últimos dias, que fala de coragem, que fala de ousadia, que fala de intrepidez, e mediante a tudo isso nós precisamos obedecer a palavra dele. Então, sem mais, sem poder delongas, vamos dar continuidade. Era muito bom se a gente tivesse um bom escriba aqui no nosso meio, alguém que sabe escrever amarrando as ideias, porque eu acho que tem muita revelação passando e aí a gente às vezes perde o que está sendo falado. Então vamos construir aqui. Primeiro foi dito que o apostólico tem a ver com uma paternidade que serve, que doa, que é doadora. Foi isso? Primeira coisa, acho que pontual que ficou forte é isso, ponto alto. Tem a ver com isso. Então, o apostólico também tem a ver com a revelação de um mistério. Que mistério é esse? Cristo é um mistério. Por que Cristo é um mistério? Porque ele é o Filho de Deus, ele está envolto em mistério e precisa ser revelado. A gente precisa entender que a igreja ela é sobrenatural. Por que a igreja ela é sobrenatural? Porque ela é o corpo de Cristo. Então, para entender a igreja, precisa entender o cabeça. Você vê que quando Paulo encontra Jesus, ele estava perseguindo a igreja. E aí o Senhor fala o que para ele? Por que me persegues? Porque perseguir o corpo de Cristo era perseguir o cabeça. Então, Paulo teve uma revelação da igreja, porque ele teve a revelação do cabeça da igreja. Então, muita gente não entende igreja porque não entendeu o cabeça. Então, um mistério, precisa ser revelado o mistério. E aí o Coelho disse o quê? Que o apostólico também tem a ver com libertar um povo para começar uma construção. Uma construção de quê? De um lugar para ele morar. Ele precisa de um lugar para descansar. Então, tem a ver com uma paternidade servidora, tem a ver com a revelação do mistério, tem a ver com construir em cima dessa revelação, libertar um povo e construir um lugar para ele morar. E o Maico não ficou nada para ele.
Eu disse, o apóstolo é um cara legal. E o Maico terminou dizendo que está na hora da gente parar de gastar tempo caçando bruxa. É isso. Não fique correndo atrás do falso, detonando falso, criticando falso. Encontra o verdadeiro, se apega a isso. É isso que a gente tem que fazer. Então, essa geração facebookiana é a geração caça-bruxa. Caça isso, caça aquilo. E a gente gasta muito tempo lá tacando pedra naquilo que está errado. A gente precisa se apegar àquilo que está sendo construído. No que você está fazendo com a sua vida? Beleza, ele está errado. E a gente? O que a gente está construindo? Eu falei isso hoje com a minha esposa. Vamos focar no que a gente tem que construir. É isso que a gente tem que fazer. Esquece o falso. O verdadeiro, quando for erguido, vai denunciar o falso. Então, no que você está envolvido? A gente é muito bom em criticar as pessoas em tudo aquilo que elas estão fazendo. Mas a questão é o que você está construindo que vai ser resposta para essa geração que está em engano. Então, acho que a gente, aqui, se alguém conseguiu anotar isso aí já é assunto para a gente ruminar e meditar durante muito tempo em cima disso que o Senhor está trazendo. Alguém tem alguma pergunta para alguém? Eu vou começar com as perguntas aqui dentro mesmo. Quando a gente fala de fundamento, vamos entender, a igreja tem 2.000 anos de existência. Desses 2.000 anos, tem pelo menos 17 séculos, desses 20 séculos, 21 séculos, 17 séculos em completa trevas. Então, nós estamos, desde o século XIX, início do século XIX, nós estamos começando a rever, né? A igreja começou a conhecer novamente o seu chamado apostólico. Consequentemente, isso para nós acaba sendo, por mais que já sejam passadas aí 200 anos ou mais, isso é tudo muito novo. E numa construção, quando você vê alicerce, é porque a construção está completamente inacabada. Quando você não vê mais alicerce, quando você já não está mais falando sobre essas coisas, é porque a edificação já alcançou um nível excelente. Então, a gente ainda está engatinhando. Eu diria que estamos numa transição. Por várias vezes, a gente vê citado que Deus estabeleceu as estações do ano e fez verão e inverno. Um dia saquei isso, achei muito interessante. Deus fez verão e inverno. Está escrito isso. Mas a gente sabe que não existem apenas essas 2 estações. Existem 4. Mas verão e inverno são estações determinantes, específicas. E as outras 2, outono e primavera, são estações de transição. Então, ninguém sai do verão e entra no inverno. O seu corpo não aguentaria, ou vice-versa. Então, você precisa de uma estação de transição. Para você sair do verão para entrar no inverno, você precisa do outono, para que o seu corpo se climatize para essa nova estação que está chegando. Está chegando o verão, gente, que é a manifestação de Cristo na terra, em toda a sua glória. E hoje, a gente ainda está numa estação de transição, mas ela está fechando, e a estação definida está chegando. Então, vamos continuar. A segunda pergunta... Falar uma coisa, Fábio, é isso aí, então, Renan. Perdão concordo. aí, desculpa. Não, foi só para isso? Vou pegar uma estação a falar sobre a primavera. É muito interessante, sim, porque em toda fase de transição, ela gera uma expectativa daquilo que a gente vê. E o Senhor tem nos dado esse privilégio de poder ver, através das suas escrituras, através da revelação da palavra, aquilo que vai acontecer. Isso gera uma expectativa. Só que nos nossos tempos a gente quer tudo muito rápido. Uma geração fast food. Nós não entendemos uma palavra que faz parte, que se chama processo.
Enquanto a gente não entender essa palavra e viver essa palavra, que é um processo, a gente pode atropelar as coisas e a gente pode, ao invés de dedicar um 100% a fazer aquilo que a gente tem que fazer, a gente vai dedicar apenas 10 ou 15 de uma forma muito porca. A palavra é essa. Então é tempo da gente viver essa transição, mas de uma forma intensa, observando, declarando a esperança, proclamando a sua glória entre as nações, como foi falado aqui, e anunciando a morte do Senhor até que Ele venha. Isso precisa ser algo fundamental dentro de nós e através de nós. Aquilo que nós vemos, nós precisamos perseguir, nós precisamos ser perseguidores daquilo que nós estamos vendo. Então é essa a colocação que eu queria. Não, mas deixa assim. O pessoal que quando discorda, você não tem noção. O pessoal leva a sério. Então, o segundo ponto que a gente avançar é... A gente falou um pouco sobre o que é o apostólico. Então, o segundo ponto seria: qual é a missão apostólica da igreja? Qual é a missão apostólica da igreja? Começando com... Eu tenho direito... Eu estou com sem fio, eu escolho quem começa. Estou começando com o Aldair. Então, a missão, mais uma vez, a pergunta ampla, né? Porque envolve muita coisa. Mas, do meu ponto de vista, eu acredito que a missão apostólica da igreja está em ser cristocêntrica. No sentido que ela está na cruz com o Senhor e ressuscita com Ele. E a esperança está aí. Como Paulo fala para os Gálatas, né? Meus filhinhos, que eu sofro, por qual sofro dores de parto, até que Cristo seja formado em vós. A missão apostólica é essa, um anúncio cristocêntrico da crucificação e da ressurreição. E um anúncio também do senhorio de Cristo. E lógico, isso fala a respeito do reino, de um reino que é chegado, um reino presente e da esperança escatológica. Porque o mesmo Jesus que veio na terra, que morreu por nós, que ressuscitou, vai retornar. Então, o retorno de Jesus está ligado também à missão apostólica. Nós anunciamos o retorno, nós amamos a volta de Jesus e nós anunciamos esse retorno. Então, nós estamos no fundamento, nós estamos edificados nele, nós somos o corpo de Cristo, nós somos cristocêntricos e nós estamos anunciando a morte, a ressurreição e o seu retorno. Eu acho que essa aí é o ponto, é a mensagem da missão apostólica da igreja. E o corpo de Cristo sendo formado. Eu creio que, como diz lá em 1 João, no capítulo 2, versículo 6, aquele que diz que permanece nele, esse deve também andar assim como ele andou. Ou como Paulo diz em Filipenses 2,5, tendo o mesmo sentimento dele, colocando nele sempre a primazia de tudo, porque como já foi dito aqui, ele é o cabeça do corpo. E ele se movimenta nessa terra hoje por nós e através de nós. Se ele abraça as pessoas, ele abraça com os meus braços e com os seus braços, porque nós somos o corpo dele aqui na terra. Isso fala de obediência à sua voz. A missão apostólica, ela tem a ver em ouvir o cabeça e fazer tudo o que ele manda. Porque a missão apostólica está totalmente ligado à missão de Deus. A missão da igreja, ela é a missão de Deus. Não tem uma dualidade nisso. Ele é o dono e nós somos os convidados. E ponto. De novo, nós
caímos na mesma questão. Nós somos experts em fazer coisas. Nós não fomos chamados para fazer coisas. Não é isso. Jesus, ele disse, eu não faço nada, senão aquilo que vejo meu Pai fazendo. Então, se não houvesse, vamos dizer assim, se ele não tivesse uma direção para fazer algo, aquilo que ele não estava fazendo era a perfeita vontade de Deus. Então, daí porque não há como nós funcionarmos como uma igreja que tem uma missão, se a gente não tiver uma intimidade com o Espírito Santo. Que foi essa a dinâmica maior da vida de Cristo como o primeiro apóstolo na terra. O primeiro enviado da parte de Deus. Então, se não houver uma vida no Espírito, a gente vai fazer um monte de coisas. E nem por isso vamos estar sendo aprovados, mesmo que estejamos fazendo coisas certas. Porque não é o que fazemos que traz relevância, mas sim o que Ele nos manda fazer. Mas para ouvir a voz, a gente tem que se aquietar, porque existem muitas vozes que estão a todo tempo concorrendo com o nosso fazer, o nosso ativismo, nos sentir, a questão de nos sentir úteis, muitas vezes nos impele a estar nos movendo em tantas coisas. E, como Jesus disse, Maria escolheu a melhor parte, sentar e ouvir. Eu não estou dizendo uma ação passiva, mas pelo contrário, é isso que nos dará uma ação, ou trará para nós uma ação certeira como Igreja de Cristo Jesus. Nós estamos aqui nessa conferência, enfim, nesse momento aqui, onde nós estamos falando o que é isso, o que é aquilo outro. É claro, existe uma curiosidade, um interesse, é um tema muito jovem ainda, muito novo. Mas eu creio que, acho que nós precisamos desenvolver ambientes de aprender a ouvir o Espírito Santo. Sem o quê, a gente vai ter até dúvida se aquilo que a gente está fazendo aqui agora era para a gente estar fazendo. Se a gente primeiramente não ouvir a voz dele. Ou seja, nós vivemos um tempo, irmãos, que nós estamos sendo encostados no canto do ringue, entendeu? Ou a gente se defende, parte para cima, joga fora essas coisas que tenazmente nos assediam, e a gente mergulha na vida do Espírito, na vida de oração, na vida de sincronia com os céus, porque o que os céus estão se movendo agora é o que Jesus espera que o seu corpo esteja fazendo na terra. Deus queira que nós estejamos aqui nessa noite, respondendo ao apelo dos céus. Outro ponto interessante, Mateus 28, quando o ID, acho que a missão apostólica está ligado também a se movimentar dentro do envio de Jesus. Ele pediu para fazer discípulos, pregar as boas novas, boas notícias. Eu acho que a missão apostólica da igreja é carregar a boa notícia. A boa notícia é que não existe mais o muro da separação, que nem entre o homem e Deus, e nem mais entre um homem e um outro homem. Ele fez paz entre os homens. Então, as boas novas, nós temos, faz parte da missão apostólica, pregar o Evangelho. Aliás, ser igreja tem como resultado também pregar o Evangelho. Se você é igreja e não prega o Evangelho, você está falhando na missão. Nós temos que pregar o Evangelho. Nós temos que anunciar boas novas. Se nós vamos nos tornando aquilo que nós estamos contemplando, e se Cristo é visto em nós, isso tem que ser feito por meio de anúncio também. E anúncio das boas novas.
Tá? Então, se Deus é um Deus que tem o domínio, que é o Senhor da história, o Senhor sobre todos, e seu Filho, Deus encarnado, que morreu e ressuscitou, que vai voltar, isso tem que estar na ponta da língua. Nós temos que pregar isso, nós temos que anunciar. Isso envolve evangelismo, isso envolve justiça social, e isso envolve ser igreja local. Se nós estamos numa localidade, aquela localidade tem que ser afetada pela realidade da igreja. É por isso que a igreja está ali naquela localidade. Ela tem que ser afetada por isso. A mentalidade. Nós não estamos ali como um corpo ou um grupo de pessoas que se amam e que vão para o céu juntos. Não é isso. Não é isso. Cristo está sendo formado em nós. E isso tem que ter um resultado plausível. Amém? Tem duas formas de se ver o plano de Deus. Existem muitas, mas duas que eu acho mais interessantes. Existe o plano de Deus, a visão de Deus geral, o que Ele quer, no fim de todas as coisas, que é expressado de Gênesis a Apocalipse. A gente vai encontrar a história de Deus, a conclusão daquilo que Ele quer, o plano geral de ter uma noiva madura, de ter um corpo maduro, de ter um lugar para descansar, que tem a ver com a sua volta, com o seu reino sendo estabelecido na terra. Então, esse é o plano geral. Ele quer uma noiva, ele quer uma família, ele quer um corpo, ele quer filhos maduros. E de Gênesis a Apocalipse, a gente vai encontrar Deus desejando isso, Deus desejando estar no meio do seu povo, o plano geral de Deus. E existe o plano de Deus atual, ou seja, o que Deus está comunicando em cada geração que coopera com o plano geral de Deus. Então, em cada geração, Deus levantou movimentos apostólicos que construíram para cooperar para o avanço do fim, para o avanço disso que a gente tanto espera, dessa bendita esperança que é o retorno do nosso Senhor. Então, eu acredito que a missão apostólica da igreja tem muito a ver com construir odres que têm a ver com aquilo que Deus está fazendo em cada geração. Então, existem ênfases, Deus tem feito muita coisa no mundo inteiro, mas existem coisas pontuais que o Espírito está apontando, que Ele está colocando o dedo, que Ele está enfatizando. E como que a gente percebe isso? Quando isso começa a acontecer em todo lugar ao mesmo tempo. Então, em todo lugar, ao mesmo tempo, está acontecendo um fenômeno mundial. E aí, quando a gente percebe o que o Espírito Santo está apontando, a compreensão apostólica tem a ver com construir uma estrutura adequada que é compatível com o mover atual de Deus na nossa geração. E isso vai cooperar para que a gente avance no cumprimento do fim, para chegar no fim de todas as coisas. E com isso também, que é muito importante, é construir uma estrutura baseada no novo, mas respeitando o velho, respeitando aquilo que já foi restaurado. Então, por exemplo, doutrinas como justificação pela fé, santificação, graça de Deus, soberania de Deus, nós não podemos abandonar, porque isso são pedras, é uma construção. Então, a gente... Exatamente, tipo assim, então eu vejo uma geração que quer o novo, eu inventei a pólvora. Não, meu amigo, o futuro repousa no passado. Se você quer o novo, você precisa entender que o novo repousa sobre o antigo. A gente não pode jogar fora a reforma, a gente não pode jogar fora os reformadores, a gente não pode jogar fora a história, a gente não pode fazer isso. Então, um dos caras que eu mais respeito é John Wesley. Porque John Wesley ele construiu um odre, para mim ele era um apóstolo, ele construiu um odre para a época dele, e o avivamento wesleyano, metodista, foi o que mais durou na história da igreja, mais de 50 anos de sustentabilidade, porque ele percebeu o que daria sustentabilidade. Para mim, treinar pregadores leigos, os circuit riders, né? Para mim foi isso. Então, ele reproduziu a chama dele em outros caras, os pregadores em cima de cavalos e aquela coisa toda. Então, o Wesley estava à frente do tempo dele. Então, o que ele fez? Ele construiu algo que trouxe sustentabilidade para aquilo que Deus... Cara, o avanço que o movimento missionário trouxe dentro do plano geral de Deus, o que foi empurrado para frente. Então, acho que a gente precisa pensar o apostólico em criar estruturas bíblicas, espirituais, que têm um modelo no céu, que estão cooperando com aquilo que Deus está enfatizando em cada geração, no caso da nossa geração. O que Deus está falando?
Você sabe o que Deus está enfatizando? E aí não é a construção de uma pessoa, gente. Não é um apóstolo que vai vir. Não, é uma construção coletiva. Todo mundo está envolvido. Então, todo mundo precisa entender que, acho que o Renan falou muito pontual, o apostólico começa com o sacerdote, com o sacerdotal. Se você não senta para ouvir, como que você vai saber o que o Espírito Santo está falando na sua geração? E aí, como que a gente vai construir? Então, por exemplo, uma das ênfases do Espírito Santo é o movimento global de oração. Deus não está fazendo movimento de oração no iHop só não, gente. É no mundo inteiro, aonde você for. Eu tenho encontrado com líderes de várias nações. Então, se Deus está chamando a igreja para a oração, qual é a estrutura que a gente precisa construir para a igreja orar mais? Tem alguma coisa que a gente precisa encaixar para fazer isso acontecer. E existem outras coisas que o Espírito está enfatizando, mas eu creio que tem a ver com construir estruturas compatíveis. Uma outra coisa que eu vejo que o Espírito Santo, além do movimento de oração, é o retorno à sã doutrina. Isso que o Michel acabou de tocar, justificação pela fé e honrar o passado. Por exemplo, você percebe hoje um despertar e um anseio pela verdade. Então, tem muitas pessoas buscando a compreender a sã doutrina. Não existe mais... eu creio que não vai existir mais aquela história. Eu quero Jesus, mas não quero a sã doutrina. Que é complicado isso. Ou a pessoa fala assim, eu quero Deus, mas não quero conhecer teologia. Como pode? A teologia amada. Ou a letra mata, o Espírito vivifica, então só Espírito. Peraí, gente. Compreende um pouquinho a construção da igreja na história e a história da igreja. O que homens passaram, o que aconteceu para que você tenha hoje, por exemplo, esse livro em mãos. E nós estamos num país onde temos liberdade de pregar isso. Entendeu? Por exemplo, quando eu olho a Reforma Protestante, e eu amo a Reforma, e nós estamos próximo aí dos 500 anos da Reforma. Isso fala muita coisa para nós. O que é isso, gente? É porque, por causa da Reforma Protestante, que nós temos a Bíblia como nós temos também. Que nós estamos compreendendo a forma que nós estamos compreendendo. Então, homens deram sua vida por isso, confrontaram pessoas em sua época. Então, eu acho essa... Com poucos acessos. Isso, com poucos acessos, exatamente. Então, além do movimento de oração, eu, como alguém que ama teologia, ama as Escrituras, o retorno à sã doutrina, as verdades, a doutrina da graça. Gente, compreender a graça de Deus é fantástico. Você compreender que foi Ele que te escolheu e você foi inserido em sua história, é incrível. É incrível. E eu estou muito animado com esse tempo. Olha aí. Amém. Bom, agora não sobrou nada para mim, Marco, no caso. Eu queria só pontuar uma coisa sobre o envio. Foi falado sobre a proclamação, né, do Evangelho, da revelação de Cristo. 1 Pedro, no capítulo 1, no versículo 10, diz que foi essa salvação que os profetas examinaram e dela procuraram saber com cuidado, profetizando sobre a graça destinada a vós, indagando qual o tempo ou ocasião que o Espírito de Cristo que estava neles indicava ao predizer os sofrimentos que sobreviriam a Cristo, os sofrimentos de Cristo e a glória que viria depois desses sofrimentos. Os sofrimentos de Cristo e a glória que viria. E eu só queria pontuar isso. Se a missão da apostólica da igreja, que é se unir à missão de Deus, é ser enviado a lugares para proclamar o Evangelho de Cristo, a gente tem que entender que o Evangelho de Cristo é proclamar o seu sofrimento e a sua glória. É dizer que Ele veio, morreu na cruz e ressuscitou, mas Ele vai voltar para governar essa terra. O problema do evangelismo contemporâneo é que é focado na salvação apenas. Olha, aceita Jesus e você vai ser salvo. Mas não fala sobre a glória dele. Olha, ele morreu por você. Beleza, ele morreu por você. Ele sofreu por nós. Ele morreu, ele ressuscitou mais. Mas ele está voltando para julgar essa terra.
Ele está vindo para tomar essa terra e para sentar no seu trono em Jerusalém. Então, eu creio que nós precisamos nos apegar a esses dois aspectos do Evangelho. A salvação do cordeiro mudo e a glória do leão que está vindo para tomar a terra. Amém, gente? Então, amém. Posso? Bom, eu não sei, nos tempos dos cumprimentos proféticos, ou nos tempos finais, se somos a geração última. O fato é que, pelo menos a mim me parece, eu nunca vi tantos sinais do retorno de Cristo como tenho visto na minha geração, que é a sua geração, e a minha geração já é um pouco mais antiga, ainda que ninguém imagina que eu tenho 60 anos. Por que riu, minha irmã? Ok. Uma vez, o Espírito Santo é uma pessoa, né? Amém? Amém? Então, o Espírito Santo, a gente conversa com ele como eu estou conversando aqui com você. Ele não é religioso. Eu perguntei assim ao Espírito Santo: Espírito Santo, como vai ser o fim? Como é que vai ser o final, afinal? E ele disse assim para mim: quer conhecer o fim? Olha e vê como foi o começo. Quer conhecer o fim? Olha e vê como foi o começo. Apenas um dado, um exemplo. O início da igreja, né? Classicamente lá em Pentecostes, em Atos capítulo 2, o derramar do Espírito. E uma referência lá que fica muito evidente, que naquele dia, em Jerusalém, naquele dia, em Jerusalém, havia judeus de todas as nações da terra. Gente de todas as etnias estavam presentes ali. Os judeus já haviam se espalhado, mas naquele dia, por conta da celebração de Pentecostes, 50 dias então, depois da Páscoa, eles permaneceram e estavam lá esperando, enfim, o tempo da festa. Então eles congregaram, ficaram juntos em Jerusalém. E foi exatamente nesse tempo que veio o grande derramar do Espírito. Isso foi lá no século, ou aliás, no ano 4, 5, sei lá. Estamos no ano 2017. Eu creio que nós, como igreja, precisamos levantar os nossos olhos e olhar um pouco mais além das coisas que estão acontecendo, às vezes, na nossa cidade, no nosso bairro, que são importantes, até para que a gente se engaje no fazer, mas olhar aquilo que Deus está fazendo no plano mais amplo, nesses cumprimentos proféticos. Eu falei no início da minha fala, quer conhecer o final, veja como foi o começo. O que está acontecendo hoje em Jerusalém? Fábio citou Jerusalém e aí me lembrei disso. Irmão, Jerusalém hoje, Israel, está experimentando um grande derramar do Espírito Santo. Apóstolos judeus estão se levantando em Jerusalém, anunciando o reino de Deus, e milhares, não muitos, alguns milhares de judeus confessando Yeshua, o Senhor, Cristo, o Senhor. E o que está acontecendo também em Jerusalém? Judeus de todas as partes do mundo estão voltando para Israel. E nesse tempo está acontecendo um grande derramar do Espírito Santo sobre Jerusalém, sobre a igreja que está nascendo. Eu estou indo para Jerusalém agora em novembro. E vou me reunir com um apóstolo em Jerusalém chamado Asher Treiter, que é um homem que tem sido
uma dinamite nas mãos de Deus para o povo judeu, anunciando o reino de Deus. E o que é isso, irmãos? Eu fico imaginando, vamos adorar juntos a Jesus? Ele lá no hebraico dele, eu do meu português aqui, e de vez em quando vai sobrar umas línguas lá. Irmãos, eu não sei quando, mas olha, nós estamos por um fio de cabelo, em honra a mim, por favor, para a volta de Cristo Jesus. Então, nós temos que ser rápidos, temos que ser pontuais, certeiros, temos que ser flecha afiada. Não dá mais tempo para perder tempo com picuinha, com coisinha boba. Nós temos que partir para cima, meu amado. Nós temos que manifestar esse reino como nunca antes fizemos. E quem operar assim é porque sabe que pouco tempo nos resta. O diabo já sabe disso, mas a igreja ainda está dormindo em saber sobre essas coisas. Então, a missão da igreja é agora. Não sei se seria loucura se essa noite a gente interrompesse isso aqui. Isso aqui não é uma sugestão, é um arrobo aí da minha mente. Se a gente interrompesse essa reunião e fosse lá para a rua, anunciar Jesus, proclamar o reino de Deus, ocupar os territórios que Deus nos confiou. Mas se não for assim, que a gente saia daqui, não com mais alguma coisa no nosso intelecto, mas com uma pulsão dentro da gente, de fazer aquilo que a gente precisa fazer agora. Não dá mais tempo para perder um segundo sequer. Não sei se foi uma palavra, um desabafo, sei lá. Tá valendo. Até aqui nos ajudou o Senhor, ninguém brigou ainda. Vamos lá. Bom, a gente vai para as perguntas agora, que foram lançadas lá na página. E aí a gente vai fazer o seguinte: um responde, aí o outro, um segundo comenta, aí outra pergunta, um responde, rápido, para a gente ganhar tempo. Então, primeira pergunta, então, é aquilo que a gente combinou mais cedo. As difíceis a gente manda para o Daí e para o Renan, obviamente. E as fáceis, fica comigo, o Michel e o Michael. Então, vamos lá. Primeira pergunta. Eu quero saber, em relação ao movimento de oração e a volta de Cristo. Não, perdão. Eu quero saber qual é a relação entre o movimento de oração, a volta de Cristo e a missão da igreja. E essa pergunta, deixa eu ver o que Deus vai me falar. Michel. Vai, querido. Essa, é o seguinte, tem oração, na pergunta é sua. Então, É porque a pergunta é difícil de responder resumida. Ele está aqui, conciso. Qual a relação? Total relação. Apocalipse capítulo 5, no finalzinho ali, no meio do capítulo, fala que existem harpas e taças diante do trono de Deus. E diz que essas taças estão sendo cheias das orações dos apóstolos, é isso? Não, dos santos, todos os santos. Então diz que vai acontecer um fenômeno antes da volta de Jesus. Já me empolgo logo, olha aí. Meu Deus. Vai ter um fenômeno antes da volta de Jesus. A igreja vai orar muito e com eficiência. Mas não é o ministério de intercessão. Esquece isso, gente. Esquece o ministério de intercessão. Intercessão é para todos os santos. Então está dizendo que todos os santos vão entrar em um nível tão poderoso de intercessão que isso vai encher essas taças de ouro no céu que estão diante do trono. E aí, quando essas taças são cheias, começa um outro fenômeno, que é o desatar dos 7 selos. Então, a oração vai desatar 7 selos, são juízos progressivos e futuros, vai desatar 7 trombetas, e a 7ª trombeta é a trombeta que anuncia que o universo, as galáxias vão partir assim, ó, pum.
e Cristo vai retornar. E antes da 7ª trombeta, em Apocalipse 8, fala a mesma coisa, que vai ter um altar de ouro diante do trono e que o anjo vai estar oferecendo incenso e que o incenso, que é a oração de todos os santos, vai se misturar com o incenso do anjo e vai começar a desatar as trombetas. E a 7ª trombeta é a trombeta que anuncia a volta de Jesus. Então, a volta de Jesus está relacionado com o movimento de oração no sentido de que, dentro do período que a gente chama de 3 anos e meio de grande tribulação, onde você não vai ser arrebatado ao céu, você vai estar na terra, a igreja vai estar orando em maturidade, não fugindo do anticristo, mas liberando os juízos de Deus sobre a terra. Esse foi o seu conciso? Glória a Deus. Foi bom, foi bom. Então, vamos lá. A pergunta é, como funciona o treinamento de pessoas proféticas? Não, perdão. É que está na minha cara. Profeta já vem, né? É eu que me empolga, né? Como se desenvolve pessoas apostólicas? Como se treina o desenvolvimento dessas pessoas? Renan, é contigo essa aí, ó. Bom, primeiro que eles não são fabricados. É mais do que alguém que quer ser alguém, por exemplo, dentro do ofício, operando dentro do ofício apostólico. A igreja é apostólica. A ideia de Cristo, ao estabelecer apóstolos, foi para que a igreja tivesse a unção apostólica, operasse nessa unção apostólica. Uma igreja apostólica, uma igreja mestral, uma igreja evangelística, uma igreja pastoral, uma igreja profética. Esse é o propósito. E o corpo de Cristo não está dividido nos ofícios. Ele é o cabeça, o seu corpo está perfeitamente integrado. Mas, se a gente pode imaginar a capacitação, o treinamento, a gente vai ver que o apóstolo Paulo, ele recebe a Cristo e logo a seguir ele começa a querer logo anunciar, proclamar o reino, ou aquilo que ele imaginava que era possível, e ele teve dificuldades. Ele não era aceito, as suas credenciais não eram conhecidas ainda, e ele teve que passar por um processo de ser equipado, de ter revelações de Cristo, o que significa dizer que a capacitação de alguém que quer aspirar ao chamado apostólico envolve, em primeiro lugar, uma vida profundamente de oração. Quando o Senhor mandou Ananias, ele mandou, vai e você vai encontrar ele está orando. Especificou para Ananias, você não vai encontrar alguém fazendo alguma coisa, ou qualquer coisa, ele está orando. Então, em primeiro lugar, uma vida de oração, uma vida cheia do Espírito. Mas isso é para todos? Sim, é para toda a igreja. Ser cheio do Espírito não é algo específico para aqueles que operam em ofícios. Isso é para o corpo de Cristo. Mas, dentre o corpo de Cristo, Cristo chama. Porque os ofícios, quem chama é Cristo. Então, ele vai chamar pessoas específicas para cumprir esse propósito, que, obviamente, irão precisar daqueles que já estão operando com uma certa maturidade, para estarem juntos, para aprenderem também a se submeter. Jesus, ele operou na terra, mas ele aprendeu a obediência, ele aprendeu a se submeter ao Pai. Ele disse, não vim para fazer a minha vontade, então ele tinha uma vontade, mas sim fazer a vontade daquele que me enviou. 2 vontades. Então ele alinhou a vontade dele, Jesus, com a vontade do Pai. Então eu creio que um movimento apostólico, ele tem como propósito trazer essa manifestação, esse equipar, mas isso vai requerer tempo, vai requerer andar em submissão, entender o propósito para o qual ele está sendo chamado e qual o segmento, vamos dizer assim,
que ele vai operar, porque falar do apostólico não está apenas em trazer o governo sobre uma congregação. Existem muitas variantes do funcionamento apostólico, né? Eu estava falando um pouco antes. Alguém pode ter um funcionamento apostólico dentro, por exemplo, do mercado de trabalho, na bolsa de valores, nos negócios, ainda que ele nunca tenha o título, porque a gente sempre faz essa conexão. Não, tem que ser reconhecido como um apóstolo para poder operar apostolicamente. Não, a igreja, o corpo, é apostólico, assim como é profético. Mas o Senhor designa, sim, alguns para que sejam eles, vamos dizer assim, catalisadores de valores, de princípios, que precisam ser transferidos àqueles que identificam em si o chamado e vão precisar ser reconhecidos. Geralmente a gente, quando vê sobre uma pessoa assim apostólica, dentro de um movimento falso, as pessoas escolhidas são aquelas que têm um patamar de vida melhor. Aquelas pessoas que são separadas, o grande empresário, ou o grande intelectual, ou o grande alguma coisa. Mas o melhor método da gente aprender a treinar essas pessoas é fazer como Jesus fez. Chamando um pescador, chamando alguém da família, chamando um publicano, chamando um sem vergonha ali, reunindo esses caras e transformando a vida deles. Botar do lado, andar do seu lado, viver do seu lado, aprender sobre Jesus através daquilo que você faz, e você sendo uma testemunha daquilo que Jesus é, e você fazendo, como diz em Mateus mesmo, 28, 19, tornando ele um discípulo de Jesus. E com isso ele vai viver como ele, andar como ele, se movimentar como ele. E mais uma vez eu falo que o movimento apostólico tem tudo a ver com o movimento de Cristo, com o pensamento de Cristo, com a mentalidade de Cristo, e com tudo isso que foi falado aqui acerca dele, trazendo para o centro o senhorio dele. Então Jesus, ele fez assim. Jesus escolheu pessoas incomuns, pessoas improváveis, para que eles fossem aqueles que seriam os carregadores do movimento apostólico da igreja primitiva. Então, eu acho que a igreja primitiva, na verdade, é a igreja original, né? Porque quando eu falo de primitiva, parece que é algo que passou, mas é algo que é ainda presente, que ela precisa ser estabelecida através de um tripé: comunhão, oração e partir do pão. Então, o melhor método de treinar essas pessoas, trazer eles para uma comunhão, trazer eles para poder partir o pão e trazer ele para o movimento de oração. Uma pergunta aqui para o Aldair, já sabe como é que é, né? Se eu congrego numa igreja local que ainda não tem conhecimento sobre o apostólico, como eu faço para levar isso para a minha igreja local? Qual a melhor forma que a pessoa tem para levar o conhecimento do apostólico para a sua igreja local? Fica com essa aí, queridão. Eu sei responder, mas eu deixei para tu. Então... Mas é melhor você responder. Não, ele não é que ele saiba responder, ele tem a opinião dele. Ele tem a opinião dele. Gente, isso é um assunto complicado e geralmente isso acontece, e nós já vimos um erro acontecer em um movimento bem recente, passado, o movimento da adoração extravagante, onde pessoas foram tocadas e foram livres num derramar do Espírito. Só que a forma como as pessoas reagiram nas suas igrejas locais com isso trouxe, que digamos até, o declínio disso. Pessoas chegaram nas suas igrejas desrespeitando seus pastores, apontando um dedo, falando que eles não conheciam de nada. Líderes de louvor começaram a pregar em vez de ministrar adoração. Começou, aliás, isso é uma bagunça, não é verdade? E aí, pessoas sem instrução na palavra começaram a produzir teologia, porque o que a igreja ora e canta, ela crê. Começaram a cantar um monte de coisa.
E aí, o resultado disso é o que a igreja acredita hoje. Então, como você faz? Se você não identifica que na tua igreja não tem isso, mas você acredita nisso. Acho que o diálogo, fazer as perguntas corretas. Né? Chega com o teu pastor, pergunta o que ele conhece sobre isso. Aliás, começa a desenvolver um estilo de vida que vai instigá-lo a investigar sobre isso, ou vai despertar isso, porque e você pode ser o percussor nisso. Deus pode usar a tua vida para despertar parte do corpo que você vive, a igreja local, a conhecer sobre isso. Agora, a forma errônea de fazer isso é chegar ditando as regras, sem respeitar a autoridade, sem respeitar a forma como a igreja faz. Não caia nesse erro. Se você entendeu isso e identifica que na tua igreja local não tem, de uma maneira humilde, se submeta e viva um estilo de vida e tente se comunicar, faça as perguntas. Aliás, indique material, dê livros para o seu pastor que fala sobre o assunto. Tá? Dá a ele artigos na internet que falam sobre o assunto e começa a provocar isso. Né? Por exemplo, tem pessoas que me procuram, que querem ver um movimento de oração nas suas igrejas. Mas a igreja não ora muito. Então vamos lá, vamos ser reacionários. Vamos criar um ministério de oração, um grupo paralelo e nós vamos... Não é dessa forma, não é dessa maneira. Começa você desenvolvendo uma vida de oração. E começa a desafiar outras pessoas a viver essa vida. Daqui a pouco isso vai incendiar. E você vai tocar o coração dos líderes a viver dessa maneira. Então, a melhor maneira é você não impondo, mas com humildade, se submetendo, num diálogo, e presenteie o teu pastor com literaturas que falam a respeito disso e instigando. Gostei dessa última parte, de presentear o líder com literatura. Amém. Geralmente o pessoal pega emprestado e nunca mais devolve. Né? No meu caso, já perdi 150. Livros. Isso. E não empresto mais. E um Talmud inteiro. Inteiro roubado. Meu Deus. Julga esse cara, Senhor. Michael, em que fase nós estamos da missão global, a missão apostólica no mundo? É possível identificar isso? Ou seja, em que fase nós estamos dessa missão? Em que fase? 12, né? São 7, 12, ou 7 ou 12. Eu entendi a essência da pergunta, né? Como Renan falou aqui, a gente nunca esteve tão próximo. Vamos botar que há 100 anos atrás, eram mais ou menos 4.000 não convertidos para um convertido. Hoje, chega-se, dizem os missiólogos, que existe 90 não convertidos para um convertido. Hoje, há mais ou menos há 100 anos atrás, eram 5.000 e poucas etnias, sem a presença do Evangelho. Hoje são 1.732. Nós estamos mais perto do que nunca. Se a gente assumir a nossa responsabilidade diante disso, teremos um avanço histórico. E nós estaremos totalmente ligados e interligados ao propósito de Deus, de levar ou de ser testemunha do Evangelho dele em todos os povos da terra. Então, a fase que nós estamos hoje é de uma grande expectativa, de um grande avivamento, que vai varrer as nações, levando o amor de Deus e colocando o senhorio, o governo dele, sobre as nações da terra. Eu estou com grande expectativa disso. E que essa expectativa venha tomar o seu coração aqui nesses dias. Amém? Tem algumas perguntas aqui sobre o movimento apostólico e judeus. Então, eu vou tentar mesclar aqui. Você responde essa aí, Aldair.
Conciso. Não, tem várias perguntas. Vou fazer uma mescla aqui, um merge aqui. Presta atenção na minha pergunta, rapaz. Qual que é a relação da volta de Cristo e a restauração de apóstolos judeus e como que a igreja mundial vai se relacionar que são várias perguntas. Como a igreja... Não, vem comigo. Como a igreja vai se relacionar com essa restauração apostólica em Israel? Seja conciso. Não tem condições, que você tem que fazer um apanhado aí, né? Mas uma coisa como nós olhamos, por exemplo, para Israel. Eu acredito que, por exemplo, um movimento antissemita é um movimento de anticristo. Eu acredito nisso. Nós temos que ter um olhar real e bíblico para Israel. Primeiro, o Senhor tem um negócio com Israel. Jesus veio nessa terra judeu e vai voltar um judeu. Entenda isso. E ele vai voltar para o seu povo. Você tem que entender isso. E ele vai reinar, seu trono vai estar em Jerusalém. Seu trono vai estar em Jerusalém, ele veio judeu, vai voltar judeu, ele fala que ama Israel. Ele vai pisar de volta no Monte das Oliveiras. Você tem que entender que tudo está ligado com a nação, e ligado com aquele povo. E uma das coisas que provocam o retorno é o ataque a Jerusalém. Você tem que entender isso. Quando as nações se voltarem para Jerusalém, você tem que entender, o próprio Senhor vai retornar para proteger e destruir. Então, mas o que acontece? Nós precisamos entender uma coisa, que a nossa oração aos irmãos, ao povo, a Israel, aos irmãos de Jerusalém, aos judeus. Agora, naquele lugar também, o povo vai ter o conhecimento de Yeshua. E nós cremos que Jesus é o Messias, né? Não é verdade? E eles vão ter esse conhecimento. Então, nós vamos estar unidos no conhecimento de Cristo. Nós vamos estar juntos numa só missão aí. Não vai ser a missão dos judeus e a missão da igreja. E a igreja, né, os gentios, né, restaurados, justificados, e os judeus vão estar unidos numa só missão, em Cristo. Efésios 2. Então, nós temos que, uma das coisas que eu quero aqui motivar e incentivar, por favor, cuidado com movimentos e fala antissemitas. Essa é uma linguagem de anticristo. Israel é importante no plano redentivo. E a igreja não substituiu Israel. Nós fomos inseridos nisso tudo. Amém? Nós somos inseridos. E eu tenho a alegria de falar isso. Aliás, eu poderia contar para você aqui todo o processo, se eu tivesse tempo. Não posso, né? Eu tenho que ser conciso. Né? Já não está sendo conciso. Mas isso me emociona por quê? Porque um dia o povo judeu vai olhar para aquele homem e eles vão prantear. Eles vão entender que aquele judeu que andou há 2.000 anos atrás em Jerusalém era o Messias esperado. E nós cremos nesse Messias, nós estamos nele. E nós não substituímos. Gente, isso é incrível. Imagina esse dia. Vão prantear como que choram pelo unigênito. Então, eu amo Israel, amo o povo judeu. Eu louvo a Deus, ele falou sobre o Ashton, louvo a Deus pela vida desse homem. Homens como Dan Justin. São homens que Deus tem levantado, judeus, que amam o Senhor e que são importantes nesse tempo de ensino, porque a igreja precisa ter o entendimento correto acerca daquele povo, daquela região e do povo que pertence a Deus.
Vamos lá. Renan, quais seriam as principais ações do serviço apostólico nos tempos do fim ou na grande tribulação? Quais são as ações do serviço apostólico nos dias que vão preceder a volta de Cristo? Anunciar que Cristo está voltando. Irmãos, João disse assim: eu vi a nova Jerusalém que descia dos céus. Ela não parou. Ela está descendo. Tem gente querendo subir, né? Ir para o céu. E a nova Jerusalém está descendo para a terra. Que desencontro, né? Cuidado para não cair no buraco negro. Qual foi a pergunta mesmo? Ai, não, sabe, tem coisas assim que desculpe, eu posso não estar sendo correspondendo às suas expectativas. Queridos, eu não quero responder o que deve ser. Eu acho que dentro, se a nossa vida está conectada no trono, a gente percebe. Quando esse homem aqui do meu lado estava falando a respeito do povo de Israel, daquele dia que nós vamos juntos adorar ao mesmo Messias. Irmãos, o nosso espírito, o meu espírito aqui estava pulando igual uma borboleta aqui dentro, sabe? É uma coisa linda, parece, às vezes, a minha sensação, a minha expectativa é que Jesus vai romper esse teto aqui, irmãos. Ele está chegando. Isso aqui que está acontecendo, isso são sinais. Esse desejo de conhecer. Quero conhecer a Cristo. Quem falou isso? Um rabino chamado Paulo. E eu creio que a obra mais tremenda do Espírito Santo é ele entrando nesses lugares, ele entrando em congregações. Mas eu não creio no apostólico. Não tem problema. Ainda que você não creia no apostólico, pastor ou líder, seja o que for, você tem o cabeça que é um apóstolo. Então, tá bom, você não crê, mas ele crê em você e tudo bem, vamos lá. Ele vai fazer. É Jesus perguntando: Pedro, tu me amas? Tu me amas como eu te amo? Pedro disse: eu te amo como um amigo, Senhor. Ok. Não é o mesmo nível que eu esperava que você me amasse. É isso que Jesus está dizendo. Mas nesse nível que você me ama, apacenta as minhas ovelhas. Cuida das minhas ovelhas. Então, querido, no nível que você já chegou, faz aquilo que o reino de Deus está pulsando aí dentro de você. Isso para mim é o sinal. Agora, um sinal assim e tal. É claro, a gente, estourou, vai estourar uma guerra lá nos Estados Unidos e Coreia do Norte, que vai afetar China, Rússia e todos aqueles países, Japão, Coreia do Sul, e tem Síria, e tem do lado o Irã, que não vê a hora de estourar uma bomba lá em Israel. Irmãos, é só levantar os olhos e ver o que está acontecendo ao redor da terra. Isso é o maior sinal. Esse é um tempo de restauração de todas as coisas. Ele está restaurando, a igreja está sendo alinhada com o cordeiro. Agora leão, né? Ele não volta como cordeiro, ele volta como leão. A igreja está sendo alinhada. Já não temos mais para onde correr. Eu nasci num ambiente congregacional, numa igreja histórica. Conheci Jesus quando eu tinha 18 anos.
Tenho 62 hoje. Caminhei com um único pastor durante 22 anos da minha vida. Até que eu comecei a conhecer a obra do Espírito. O que o meu neto hoje, Davi, com 6 anos de idade, já é batizado no Espírito Santo, já fala em línguas. Você diz o quê? Irmão. Ou você acha que o Espírito Santo ele só vem sobre pessoas adultas? Sei lá. O Espírito Santo seria derramado sobre toda carne. Toda carne. Da boca dos pequeninos tirastes o perfeito louvor. Meu amado, Senhor, eu estou arrepiado aqui. O Senhor está quebrando todos os limites, todas as barreiras. E eu conheci a obra do Espírito lá já com meus 38 anos de idade. Não, que isso? Me ajuda aí, Nelma. 18 mais 20, é isso mesmo, 38 anos. 38 anos. Hoje essa garotada aí, desculpe, não estou diminuindo você não, estou te elogiando. Gente aí com 17, 18 anos já pulando e saltando diante das coisas do reino de Deus. Mas amém, essa é uma geração, eu louvo a Deus por essa geração, onde não existe limites ou barreiras, nada disso, meu amado. Chega. Uma das coisas que fala sobre o resultado, né, que essa que é a pergunta, sobre o que vai produzir o movimento apostólico, principalmente nos últimos 3 anos e meio da grande tribulação, vai ser um avivamento total. Vai ser um derramar, o maior de todos. Né? E milagres criativos. O que Deus fez em Azusa, o que Deus fez nos avivamentos na história, vai acontecer em proporções bem maiores. E você vai ter um povo que não vai ter crise. O povo que vai estar na grande tribulação, igreja, não vai ser uma igreja com crise existencial ou crise de identidade. Vai ser uma igreja que sabe bem quem ela é e o Cristo que serve. Então, o milagre e assim, a glória de Deus vai resplandecer. Lógico que as trevas vão estar num ápice muito grande, perseguição, vai ter muita coisa acontecendo. Só que a glória do Senhor vai resplandecer sobre os seus. E milagres vão acontecer, sinais, milagres e maravilhas. Pregação do Evangelho como nunca, vai ter um despertar profético muito grande. Um entendimento muito grande. Então, olha o que as Escrituras falam, que o menor vai ser como Davi nesses dias. Como é que você explica isso? Você olha para Davi nas Escrituras, você pensa assim, nossa, olha isso. A Bíblia fala que o menor vai ser como Davi. Então, quem vai ser esse povo que vai estar nos 3 últimos anos e meio? Muito, muito. A casa de oração de Deus vai estar fervendo. Sim, vai ter aqui uma oposição, mas esse povo aqui não tem medo de nada, porque a esperança eles vão estar consumidos pela esperança, não por uma falsa esperança, num governo, numa ideologia, ou em algum movimento. A esperança tomou conta do seu coração e nada pode tirar isso deles. Então, prepare-se para um grande avivamento. Eu estou animado para isso. Michael, a última, hein, para tu. Qual é a relação da missão com o serviço social? Eu acho que a pergunta aí seria mais evangelismo e serviço social, né? Porque não tem como separar essas coisas. Assim como o evangelismo e a ação social não pode ser também separados. John Stott, ele vai comparar uma tesoura, que ela tem 2 partes. Se você tirar uma, a outra não funciona. Se tirar uma, a outra também ela não funciona. Jesus, quando tinha uma multidão na frente dele, ele não falou, Pai, abençoa esse povo.
Ele perguntou: o que é que vocês têm na sua mão? Ah, o menino tem 5 pães e 2 peixinhos. Tudo bem, traga aqui. Ele pega, ele ora, agradece ao Pai, coloca na mão dos discípulos e eles repartem. E essa ação de Jesus alimentou mais de 5.000 pessoas. Todos tiveram a sua fome saciadas. E a ação de Deus e o favor de Deus sobre o povo dele foi através de 5 pães e 2 peixinhos. O que isso significa, Maico? O pouco que você tem é muito para aqueles que não têm nada. E o pouco com Deus é muito. E não tem como fazer uma divisão disso. Não tem como trabalhar com coisas separadas. Missão e ação social. Não tem como dividir isso. Não tem como separar isso. Eu creio que o Evangelho, eu creio que a restauração, ela tem a ver com todas as coisas. Nós não fomos chamados apenas para ganhar almas. Nós não somos um caça-fantasmas. Nós fomos chamados para ganhar vida. E vida fala de uma integralidade. E nós precisamos entender isso. A ação social, ela está totalmente inserida no plano de Deus para a humanidade. É isso. Justiça